Fala aí galera, beleza? Bom, mais um vídeo aí de geografia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das famosas coordenadas geográficas, tá? Então, esse aí é um ponto, né, bem importante dentro das ciências geográficas, um ponto aí que também, de uma forma ou de outra, sempre aparece aí nos vestibulares, né? Então vamos comentar um pouquinho aí sobre esse assunto, tá? Bom, a ideia, pessoal, é entender que desde o início dos tempos, tá? As pessoas viram aí a necessidade de se localizar no espaço, né? Então, justamente para se locomover, para lembrar ali de uma caverna em que ela podia se esconder e voltar a essa caverna, para delimitar uma área onde possivelmente existiriam alimentos abundantes, para delimitar uma região próxima a um rio, né, para fazer uma viagem migratória. Então, desde que os seres humanos foram se firmando aí num passado longínquo aí na superfície da Terra, do planeta Terra, foi necessário então estabelecer aí coordenadas, né, formas aí de localização, tá? Então, através do Sol, através da Lua, através dos astros, né? Depois para navegação, enfim, né? E isso acabou sendo desenvolvido, né, pessoal, ao longo dos tempos aí, né? Então, houve momentos ao longo da história humana em que essas questões de localização elas se intensificaram, né? A gente não pode esquecer daquele momento lá no século XVI, conhecido aí como o período das grandes navegações, a expansão ultramarina, no qual ali foram utilizados instrumentos de localização, como por exemplo a bússola, né, pelos portugueses. A bússola, que não é exatamente um instrumento criado pelos europeus, mas sim pelos chineses, mas que foi aí amplamente utilizada aí ao longo da história, tá certo? Indicando ali o norte, né, geográfico, tá bom? E então, a gente começa então a falar, pensar em coordenadas geográficas, tá? Então, as coordenadas geográficas, pessoal, elas foram sendo desenvolvidas de um tempo para cá, e elas remetem aí ao famoso plano cartesiano. Vocês já devem ter ouvido falar disso, principalmente quando a gente estuda aí matemática. Então, o plano cartesiano é aquele espaço ali delimitado por coordenadas, né? Geralmente aí no ensino médio a gente vê duas coordenadas, dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y, e de acordo com pontos que a gente tem aí, pontos no eixo X e pontos no eixo Y, a gente acha aí propriamente um ponto dentro daqueles limites ali estabelecidos, né, pelo plano cartesiano, tá certo? Bom, quando a gente fala em geografia, a gente não pode se esquecer que a gente está falando em coordenadas geográficas, tá certo? Então, é isso que é levado em conta em geografia, né? Então, num primeiro momento, a gente tem que entender lá os famosos pontos, né? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, por exemplo, os pontos colaterais, por exemplo, né? Noroeste, sudeste, sudoeste, tá certo? Por exemplo, né? Então, a rosa dos ventos, né? Então, um termo também bastante utilizado na geografia. E na geografia, da mesma forma, né, pessoal, o espaço aí, ele é delimitado, ou uma coordenada, uma localização, é delimitada, então, pelo encontro aí de alguns pontos geográficos, né, aí no espaço, tá? Com relação à geografia, pessoal, a gente fala em latitude e longitude, tá? Então, a latitude são aí os paralelos, tá? Então, aqueles paralelos que dividem, né, o globo terrestre de norte até sul, tá? Paralelos, né? Os paralelos mais importantes, né? Círculo polar ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo polar antártico, tá? Então, essas são as coordenadas, certo? Então, e são medidas em graus também. Então, você pega lá
tantos graus de latitude, sei lá, norte, tantos graus de latitude sul. Então são esses paralelos que dividem aí o globo terrestre, tá? E propriamente também a gente fala aí na famosa longitude, que são os meridianos, tá? Os meridianos que cortam aí o planeta Terra, então, de um polo ao outro também, tá? Mas na forma meridional ali. Também são paralelos, né? Mas a gente costuma falar que são meridianos, tá certo? Então, o mais importante deles aí é aquele que dá origem, né? O ponto zero, que é o famoso meridiano de Greenwich, tá? E aí se fala em longitude. Então, longitude leste, longitude oeste, tá certo? Então, sempre quando a gente trata aí, né, busca encontrar, se localizar no mapa, a gente usa exatamente o latitude e longitude, né, a mistura aí desses dois povos. Então, tantos graus, né, de 0 a 90 de latitude norte ou sul, e tantos graus de 0 a 180 de longitude leste ou oeste. Então, o encontro desses pontos vai te dar a localização geográfica, né? Hoje a gente tem mecanismos aí muito avançados de localização geográfica, né? Hoje a gente fala bastante aí nos GPS, né? Os famosos Global Position Systems, né? Que são aí enviados, né? São ondas, né? Eletromagnéticas enviadas aí por satélites para certos pontos, né? Então a interconexão entre esses pontos enviados por satélites para as suas respectivas bases, né, vão dar ali a orientação, né, vão dar exatamente a localização. Geralmente se usa nos carros, né, no GPS, nos aviões e tudo mais aí, tá certo? Então essas são as coordenadas geográficas, tá certo, galera? Então bastante utilizadas aí em geografia, né, algo bastante interessante para a gente pensar, tá certo? Bom, geralmente, pessoal, quando a gente estuda esse assunto, né, fala-se em coordenadas também alfanuméricas, né? O que são essas coordenadas alfanuméricas? Então, pensa lá numa planta, né? A planta não planta flora, né? Não a árvore, né? Mas uma planta, um desenho, né? De uma determinada região no espaço, tá? Então, tem lá um desenho, né? E aquele desenho tem um ponto indicando que naquela rua, né, tem uma farmácia, ou que naquela rua tem uma pizzaria. Então isso é uma coordenada alfanumérica, né? É um ponto exatamente no mapa e que indica a localização, sei lá, de uma padaria, de um comércio, de um hospital, de uma base da polícia militar, de uma escola. Então, coordenada alfanumérica, quando você vê exatamente no mapa onde está localizada aquilo que você quer procurar, tá certo? Então é isso, né, pessoal? É muito interessante essa área da geografia, então, também, né? Então, isso facilita, né, a vida aí das pessoas bastante, tá bom? Esse tipo de localização, tá? Bom, a gente sabe, né, pessoal, que aí a Terra, né, ela tem dois tipos de movimento, o famoso movimento de rotação e o movimento de translação, certo? A Terra ela está inclinada aí no seu próprio eixo, né? Aí mais ou menos aí em 23 graus, tá? Então de inclinação. E essa inclinação da Terra associada ao movimento de translação ao redor do Sol, claro, o movimento de translação é ao redor do Sol, tá? Define aí ao longo do ano as estações do ano. Então os famosos solstícios, né, de verão, solstício de inverno, solstício de verão é quando algumas regiões elas se aproximam mais do Sol do que outras. Então a gente fala solstício de verão. E solstício de inverno, então aqui está o Sol, né? Vamos falar o Sol. Então aqui, ó, essa região aqui, ó, ela está mais iluminada aqui pelo Sol. Então é o solstício de inverno. Enquanto a região mais afastada aqui é o solstício solstício, tá? De verão, porque o Sol está mandando os raios aqui, então essa parte aqui está sem pegar aqui um globo aqui, ó. Então aqui está a Terra, aqui está o Sol, então a Terra está inclinada. Então essa parte aqui está recebendo mais raios do Sol, então aqui é o solstício de verão. Essa parte aqui mais embaixo, por conta da inclinação da Terra, né, no próprio eixo, é o solstício de inverno, tá certo? E os equinócios, tá? Os equinócios são os pontos aí ao entorno da Terra que se recebem mais ou menos ao longo do ano
os mesmos raios solares, né, o famoso outono e inverno, primavera e outono, tá? Então o equinócio, então a gente fala equinócio, são pontos aí, independentemente da inclinação da Terra, eles vão receber aí os mesmos raios solares, aí a mesma quantidade de raios solares, tá certo? Então é o equinócio, como a gente fala, tá certo, galera? Bom, então é isso, tá? Interessante, então. Então não esqueça, tá? Quando você fala em geografia, em coordenada geográfica, você está falando em latitude e longitude. Latitude norte, latitude sul, longitude leste, longitude oeste, e o conjunto desses dois pontos aí, esses pontos te dão a localização. E as coordenadas alfanuméricas, né, que é justamente ali na planta, né, do mapinha que você tem, ela vai te indicar a localização exata do que você quer, ali você vai ver no desenho, tá? E lembrar que a Terra se movimenta aí ao entorno do Sol, movimento de translação, e dependendo da inclinação da Terra, ela vai receber mais ou menos raios solares, né? Mais raios solares numa determinada porção da Terra, solstício de verão, menos raios solares, solstício de inverno, certo? Partes da Terra que recebem a mesma quantidade de raios solares, a gente fala em equinócio, equinócio de primavera e equinócio de outono, tá certo? Bom, é isso, galera. Muito obrigado aí por me seguir no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever aqui no canal do Rafa Belu. Se inscreve então, dá aquele joinha esperto e esperem por mais vídeos aí que traremos para vocês aí mais conteúdos bacanas e legais aí de geografia, de história, filosofia, sociologia. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e nos falamos numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau.